Vamos reagir a tudo que um fisiculturista peso pesado usa para competir. E eu digo para você, é bastante coisa que você vai ficar impressionado. Doutor Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos reagir de forma médica e profissional ao que um atleta profissional utiliza. Não é o que você deve utilizar, gente. Eu não estou fazendo apologia ao uso de esteroide, não estou incentivando você a utilizar. Fica claro isso, né? E também não tô denegrindo a imagem do esporte. Não vou criticar o atleta, nem dizer pra ele ser natural, nada disso, né? Eu sou médico, não juiz, tá bom? Então, ele faz o que quiser da vida dele, ele tá assumindo os riscos, mas ele vive disso. Enfim, né? O que é totalmente diferente do cara que quer ficar mais forte pra tirar uma foto ali na esquina e às vezes copia um protocolo de atleta. Não é pra fazer isso, tá, gente? Então, esse tipo de assunto agrega na tua vida? Deixa teu curtir e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Quer que eu reaja a alguma situação dentro do meio fitness que é pertinente do ponto de vista médico? Deixa aqui nos comentários. Não vou reagir a treta, gente. Só se tiver a ver com coisas de ciência, conteúdo assim. Não coisa de fofoca. Isso aqui não é o intuito desse canal. Tá bom, gente? Vamos lá. 1 ml de propionato por dia, uma de Masteron, uma de Trembo, uma de Stano. Pronto. Aqui já tem bastante coisa, né? E aí a gente já tem uma ideia de que sim, né, ele usa muita coisa, por quê? Porque ele está falando aqui a dose diária, tá? Então assim, não é um cara que vai fazer uma aplicação por semana, duas aplicações por semana, três aplicações, ele vai aplicar isso aqui todos os dias, mais algumas coisas que ele vai adicionar. É bastante coisa, a gente vai falar sobre cada um dos medicamentos, tá? Mas antes eu quero que você tenha uma reflexão clara e uma ideia clara. Quando você for falar dose de esteroide para seu médico ou para seu colega, cara, não fale em ml. Ele tá falando aqui para deixar mais fácil, tá? Não tô criticando aqui o indivíduo. Mas, o que que acontece? Acontece que tem muito problema em relação a isso, tá? Por quê? Porque 1 ml não diz nada, tá? Vamos lá. 1 ml de Deca de farmácia tem quantos miligramas, gente? Quantos miligramas? Tem 50 miligramas de 1 ml. Tá. Imagina que o cidadão está usando ali 4 ml de Deca de farmácia, né? Então ele está usando 200 miligramas por semana. 200 miligramas por semana, beleza. É uma dose razoável, né? Beleza. Só que aí ele vai, fala que está usando 4 ml. E o amigozinho ali da academia dele ouviu, né? Ah, o cidadão ali teve um resultado bom, 4 ml de Deca. Vou usar também 4 ml de Deca. Só que aí ele compra a Deca do vendedor aleatório ali que faz no fundo de quintal e aí ele coloca 300 miligramas por ml. Às vezes nem é Deca, né? Essa testosterona. Mas enfim, vamos dizer que esse vendedor fez uma Deca de verdade. Uma Deca de verdade que é difícil a gente encontrar, né? Quando é um negócio muito clandestino assim. Mas enfim, ele botou 300 miligramas por ml. Aí o cara tá pensando, são 4 ml. Ele não olhou a dose. Então o que que acontece? 4 ml dessa Deca aí vai ter o quê? 300, 600, 1.200. Então ele tá usando 1,2 gramas, enquanto o outro tá usando 200 miligramas. A chibata que esse cara vai levar é muito maior, né? Então pense na dose em miligrama, não em ml. Tudo bem, gente? Tá. Beleza. Outro ponto. Uma pessoa que está usando recreativamente não vai precisar fazer esses usos nem em dose tão alta, nem em frequência tão alta, tá? Isso aqui é um negócio que é para atleta profissional. Beleza. De testosterona, ele está utilizando o quê? Porque testosterona é a base, né, de todo o ciclo masculino de forma geral. Por quê? Porque tem uma conversão de estrogênio, estrogênio é extremamente importante para o organismo, e tem um fator androgênico maior pelo DHT, mas enfim, isso daí é uma coisa que a gente pode conversar depois. Mas vamos lá. Ele falou aqui de propionato de testosterona. Beleza. Propionato é uma forma legal, por exemplo, para mim que quero repor testosterona, Gabriel? Não. Por quê? Porque o propionato tem uma meia-vida mais curta, ou seja, ele dura menos tempo no teu organismo. Nesse sentido, a partir do momento que eu duro menos tempo no organismo, eu vou ter que ter o quê? Mais aplicações semanais. Imagina que o indivíduo é um indivíduo idoso, com seus 70 anos. Ele vai repor a testosterona de 70 aos 100 anos que ele vai viver. Ele vai passar 30 anos fazendo 3 aplicações por semana, mesmo que seja duas aplicações por semana, cara. Não. Eu vou dizer pra você, o idoso, geralmente o idoso geralmente ele não quer usar nem Durateston, quanto mais propionato testosterona, porque assim, mesmo que seja uma aplicação a cada 21 dias, que na bula tem Durateston, mas às vezes a gente vai precisar de injeções mais frequentes, 14 dias, 15 dias, 16 dias, 17 dias, enfim. O idoso muitas vezes não quer, às vezes ele quer anebido, que tem uma meia-vida bem mais longa, e aí acaba que ele pode espaçar mais, né, por 8 semanas, 12 semanas, dependendo do indivíduo. Então, a gente tem que ter essa noção, né? O propionato acaba sendo uma opção para essa galera aqui que vai fazer aplicações mais frequentes. E até para quem faz o meio recreativo, não reposição, o propionato talvez não seja muito interessante, por quê? Porque se você quiser fazer só uma aplicação na semana, você vai ter o quê? Muita oscilação, né? Então você vai botar uma dose muito alta
e aí vai cair de uma vez, você pode ter sintomas de deficiência de testosterona antes da próxima aplicação, próximo, ali nos dias longe da primeira aplicação. Então não tem muito sentido, tá? Acaba que na galera que faz meio uso recreativo, o Deposteron, Durateston acaba sendo opções mais viáveis. Até o Anantato, né? Claro que o Anantato de forma de medicamento mesmo só tem no mercado clandestino, a gente dá para manipular, então dá para fazer de forma lícita, mais manipulado, né? E assim, sinceramente, eu prefiro sempre comprar de farmácia do que manipular, né? A manipulação, muitas vezes são medicamentos bons, dá certo e tal, mas sempre tem uma farmácia que não é tão boa, às vezes é um problema, então melhor comprar da farmácia mesmo, que é mais confiável, né? Mais seguro de que vai vir a dose que quer, né? Então, vamos lá, né? Então, o propionato de testosterona é uma opção para ele aqui no caso, beleza, uma testosterona, mas para a galera normal de forma geral, não vejo muita necessidade assim. Ah, Gabriel, mas o propionato usa no cutting, porque tem um efeito lipolítico maior. É verdade? Não, essa é mentira, né? Não existe benefício de usar propionato frente a Anantato, a Durateston, não existe isso, tá? Não tem o Ester que ganha massa muscular, o outro para perder gordura, isso aí é uma baboseira, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Então a diferença do Ester vai ser mais a fracionamento, né? Beleza? Fracionamento. Né? E a dose total. Talvez por miligrama do éster, a concentração de testosterona seja maior. Por quê? Porque a cadeia carbônica vai ser menor, então vai ser mais testosterona por dose. Né? Então, assim, 100 miligramas de cipionato tem menos testosterona do que 100 miligramas de propionato. Mas é uma diferença muito pequena. Tá? Uma diferença muito pequena por causa justamente da cadeia carbônica anexada à testosterona. Mas isso aí é uma futilidade que precisa se preocupar. Na prática não vai fazer muita diferença, não. Beleza? Aí. Ah, aí ele falou mais do Masteron, tá? O Masteron é drostanolona, propionato de drostanolona, vai precisar de aplicações frequentes também. Cara, de forma geral, drostanolona para homens não é uma opção viável para galera que faz uso recreativo. A galera dentro do fisiculturismo usa, por quê? Porque eles botam doses altíssimas e é o esteroide que eles complementam ali da dose. Se fosse só o Masteron com testosterona, eles não iriam utilizar, tá? Então eles colocam ali por quê? Porque não tem um perfil de colateral tão intenso assim, mas também não tem um perfil anabólico muito significativo. Então, assim, para o cara alcançar uma dose que vai ter um efeito anabólico, vai ter um negócio muito grande, vai precisar de aplicações frequentes e muitas vezes é um medicamento que, quando comprado no mercado clandestino, está contaminado com testosterona. Então, não tem muito nexo, não. Agora, esse perfil de atleta que quer uma dose, uma droga adicional ali para ficar um combo, talvez faça sentido, não que eu incentive isso, beleza? E ele está usando aqui, pelo que eu entendi também, estanozolol injetável, tá? O estanozolol é uma molécula de 17 afoquelado, então assim, ele sobrevive ao primeiro metabolismo hepático. Então assim, você consegue consumir o estanozolol de forma oral, pode ser na forma de comprimido e tem a forma injetável. A forma injetável também é hepatotóxica, né? Também sobrevive ao metabolismo de primeira passagem no fígado. Só que se você injeta, você não passa por esse metabolismo, tá? Mas mesmo assim, ele ainda continua sendo um esteroide 17 afoquelado. Então, assim, por mais que ele não passe do primeiro metabolismo, tem outros metabolismos e ele vai ser metabolizado também. Então, tem toxicidade ao fígado também o estanozolol injetável. Você poderia tomar o estanozolol injetável. Teria problema por causa do que tem ali, né? O óleo, enfim, não foi feito para isso. Mas não teria problema prático, né? Na teoria não é para fazer isso, só isso que eu quero dizer, né? O problema é esse, não faça isso. Mas, né, é uma possibilidade de fazer porque não vai continuar sendo estanozolol, tá? Então, a grande diferença vai ser... Qual é a diferença, Gabriel, então, do estanozolol oral para o injetável? Vai ser que talvez o injetável tenha o quê? Tenha mais aproveitamento, tá? Por quê? Porque não vai passar pelo metabolismo de primeira passagem, tá? Então vai ter maior aproveitamento de dose, mas na prática não vai fazer grande diferença, fora que o estanozolol injetável muitas vezes é feito no veículo que é aquoso. O veículo aquoso é um veículo que tem grande facilidade de proliferar micro-organismos. Muita gente se ferra com esse estanozolol fazendo o quê? Né? Infecções no local de aplicação. É bem comum, tá? Bem comum. E ele está usando também trembolona. Trembolona é um esteroide extremamente agressivo, né? Ele é um esteroide potente do ponto de vista estético, até lipolítico, né? De perda de gordura. É um esteroide que ajuda bastante no processo de cut, porém, é um esteroide que é agressivo para caramba ao coração, tá? Ele é bem agressivo ao coração, gente. É assim, é um negócio espantoso, né? O usuário de trembolona geralmente é o que tem mais agravo cardiovascular na minha prática e na prática de vários cardiologistas esportivos que eu acompanho e que eu converso, tá? Mas muitas vezes, assim, tem o viés também de que o cara que usa trembolona geralmente é o cara que é mais vida louca. Então, assim, o cara que já usou trembolona muitas vezes já usou outras coisas e tal. Então, talvez seja um cara que seja predisposto a usar doses maiores e o efeito daquele agravo cardiovascular não seja só da trembolona especificamente, pelo fato de ter usado trembolona, mas pelo fato dele ter abusado mais. Pode ser? Pode ser, né? E aí eu digo pra você, geralmente, qual é o problema principal com trembolona além do coração? É o problema
mental aqui, é o problema psiquiátrico, gente. Principalmente para uma pessoa que já tem alterações psiquiátricas, usar trembolona é pedir para descompensar totalmente o quadro psiquiátrico dela, tá? Então, não utilize, tá? Assim, é um medicamento veterinário, não tem indicação nenhuma de utilizar, é lógico que eu não prescrevo, mas tem gente que utiliza, então é importante saber, né? É importante saber cuidar do usuário de trembolona. Inclusive, se é médico ou profissional da saúde, tem meu curso Guia do Anabolismo Consciente, que eu ensino tudo para você tratar do usuário de esteroide anabolizante sem ferrar ele, né? E sem julgar, sem criticar, trazendo conscientização e trazendo informação de qualidade também, né? Você vai conversar com o cara, mas também você tem que saber direcionar aquela conduta médica, bicho. Tratar os colaterais, pedir exame, tudo isso é importante, não é só conversinha, né? Beleza. Então ele tá usando isso daqui. Vamos lá. Era Contoral, Estanoral. Aí vinha Estanoral, tinha umas 80, 100, né? Pô? 80, 100. Eita, Estanoral. Eita, pô. Então, além do estanozolol injetável, ele tava usando estanozolol oral, né? É uma chibata de estanozolol, né? O estanozolol é tóxico pra caramba pro fígado. E é o esteroide, assim, que mais derruba o HDL, que é o colesterol bom, né? É bem comum usar o esteroide ter um HDL mais baixo, né? Porque o esteroide por si só diminui o HDL, mas a galera que usa estanozolol é assim, é diferente, né? Você vê, são os que tem um HDL abaixo de 10, são os mais comuns quando tá usando estanozolol. Dificilmente pega um cara usando oxandrolona, só testosterona com um HDL de menor do que 10, né? Menor do que 20, até que alguns tem. Menor do que 30 é bem comum, né? É bem comum, mas menor do que 10 geralmente é estanozolol. Tinha umas 60, 70 de alotestina, né? Meu Deus do céu. Alotestin. Oxe, Então assim, eita, rapaz, ele também estava usando alotestin, né? O alotestin também é bem tóxico ao fígado, tá? O alotestin não é um esteroide que tem grande efeito anabólico, ele não é utilizado para isso, ele é utilizado principalmente para deixar o cara mais agressivo e treinar melhor. Então é usado principalmente no final do cut. Mas é um esteroide tóxico pra caramba, bicho. Não é o que eu prescrevo, não é o que eu convivo no dia a dia, né? Já tive pacientes que utilizaram no passado, os meus pacientes, por exemplo, não tiveram grande diferença usando essa medicação, mas é utilizado muito por fisiculturistas, né? Até porque não é um medicamento barato e tal. Sim, né? Tem relatos bons, mas eu acho que o custo-benefício fica meio ruim. Para o cara que tem muita condição e vai competir no nível profissional, talvez faça diferença, né? Porque no final de um processo de cutting ali, no processo de preparação de fisiculturismo, não é nem um cutting mesmo, o cara tá ferrado, ele precisa treinar bem, então às vezes é o que ele tem ali para botar o sangue nos olhos, né? tô falando que foi uma sentada? Clenbuterol. Oxe. Mas Clenbuterol era pouco, era 20 microgramas, é aquele da Cooper, manja. Sim. Aí ele tá usando também clenbuterol, que é um broncodilatador para cavalo, mas tem um efeito termogênico, lipolítico muito pronunciado. Claro que não é um negócio que é um tratamento para obesidade, né? Por quê? Porque é um negócio que vai saturar. Então, assim, ele vai ter um efeito por um intervalo de tempo que não é tão longo e depois não vai sustentar isso daí se ele tirar, né? Então, é utilizado ali principalmente para o atleta que vai estar no final da preparação dele ou no meio da preparação, na fase que ele está precisando perder gordura, ele vai acelerar mais ou menos dependendo de como está o estado dele agora para o estado que ele vai ficar, né? Porque tem atleta que às vezes vai precisar de abusar de termogênico justamente porque não se preparou também. Tem outros que já estão muito bem, só vão usar no finalzinho, né? Tem outros que nem precisam utilizar. Mas é uma opção para atletas, tá? Não é um negócio que eu indico, até porque é um medicamento veterinário. Tive pacientes que utilizaram? Tive pacientes que utilizaram, né? Assim, mas principalmente as pacientes atletas, tá? Tive pacientes recreativos que decidiram utilizar? Cara, tiveram, não com minha orientação, mas o cara disse que ia utilizar, eu tive que cuidar da saúde dele, né? Mas, sinceramente, não é um negócio que eu acho que vale muito a pena, não, tá? É assim, aí você vai somar o risco cardiovascular do esteroide, né? Que já destrói o coração, mais um estimulante que também ferra o coração, né? Você vai estar associando riscos, né? E é onde a gente acaba tendo mais problema ainda, beleza? O comprimido. Eu nunca tinha usado, sempre usava aquele de cavalo, manja, que era a Glória, o verdinho. O de equino mesmo. Aí dessa vez eu usei. Eu acho que esse é a dose mínima, né? Que é uma cápsula só. Sim. Aí, até porque o resto já tava no talo. Se eu terminar de espocar o coração nisso aí, fudeu. Aí era isso aí. GH. Começou com GH. Começamos GH, 12 UI por dia, 6,6. Geno, Genotropin? É, Hormotrop. Eu gostei. Ele tava usando também GH, né, gente? O GH, ó, ele tá... tem o risco do esteroide, tem o risco do termogênico, né, estimulante, e tem o risco do GH. Então, assim, o coração também é é um órgão que vai crescendo, é um hormônio do crescimento, né? O GH, ele atua também no coração. Então, ele vai pronunciar mais ainda esse efeito de agressão cardíaca. Então, é bem complicado. É claro, né? O cara não utilizar GH acaba tendo um impacto negativo ali quando ele vai se competir, porque o GH dá um efeito a mais ali, é melhorar a pele, melhora
a questão da composição corporal, onde ele já está muito bem e ele vai dar o toque final. O GH sozinho não faz um efeito significativo de melhora de composição de corporal, nem de perda de gordura, nem de ganho de massa muscular. É um negócio furado, você só vai gastar muita grana se você utilizar GH isolado, mas o GH combinado com esse contexto aqui, em um fisiculturista que já tá no talo ali, faz diferença pra caramba, né? Às vezes é o que vai diferenciar, às vezes ele ficar no primeiro e segundo lugar, mas os dois do primeiro e segundo lugar estão muito bem, né? Então, nesses casos, faz uma diferença, tá? Faz uma diferença. E existe um efeito cinético do esteroide anabolizante com o GH, tá? Então, o GH de forma isolada não vai fazer tanta diferença. O cara só quer... o cara quer querendo fazer um ciclo para ganhar massa muscular. Não estou indicando que ele faça isso. É bem mais, talvez, útil do ponto de vista anabólico utilizar um esteroide dando testosterona do que um GH, tá bom? Ele manda hormotrop pra caralho. O Minotrop ou Hormotrop. o Bergman? O de 12 UI, que é o Bergman. o gelzinho. É. Pô, Mano, eu já usei sais, já usei tudo. A única diferença é que tem que tirar antes só. Não sim. vi. Retém só. Não vi diferença. Ai, caralho, é um bagulho bizarro, tu tem que investir nisso aqui que vai dar. Lembra do Nord que tu tomava pra caralho? Era bom. Mano, é bom pra caralho, mas se tu tirar antes, mesma bosta. É que ele retém mais. Sim. Esse aí. Proviron, né? Proviron é 125 por dia, né? Brabo, hein? Ele tá usando também Proviron. Eu também não sei. Por que ele tá usando Proviron? Não sei dizer, né? O Proviron é um esteroide que não tem um efeito anabólico significativo, não vai ter efeito basicamente nenhum ali na composição corporal. Basicamente é um esteroide que vai ser útil para aquelas pessoas que têm um SHBG muito alto, né? O SHBG é a globulina que se liga aos hormônios sexuais, tornando mais inativo, né, a testosterona, porque se liga de forma forte a testosterona. Esse cara aqui, o que é que acontece? Os esteroides anabólicos já abaixam demais o SHBG. O SHBG desse cara deve estar basicamente zero, bicho, na dose de esteroide anabolizante que ele está utilizando. Usar o Proviron para se ligar com o SHBG para permitir que mais testosterona fique livre não vai fazer diferença, sim. Mas, dentro do fisiculturismo, gente, muitas coisas são empíricas, né? A gente não sabe exatamente o que é que o cara está fazendo e o motivo dele estar utilizando. Mas ele utiliza, né? O treinador utiliza e tal. Mas, de forma geral, não tem muita essa necessidade, porque o próprio esteroide já baixa esse HBG. Você não espera um cara com esse HBG alto usando dessa dose de esteroide anabolizante. Tudo bem, gente? Beleza. E o que é que ele falou aqui logo de cara, gente? Ele falou aqui de propionato de testosterona. Gabriel, queria saber mais sobre esse éster de testosterona. O que é que você tem aqui para me dizer? Vou deixar aqui um vídeo completo para você. Te espero lá e um grande abraço.